Viram? O universo, a natureza, a vida em si. Quando você olha essas imagens, você observa a química no seu dia a dia. A química se resume basicamente a estudar toda essa beleza que você viu, toda a constituição dessa matéria com a qual a gente trabalha. Hoje a gente vai se propor a trabalhar justamente conceituando essa questão da matéria e as propriedades e características envolvidas a ela. Você hoje vai trabalhar com essa aula chamada A Matéria. Bom, eu preciso elucidar alguns conceitos para você. Preciso colocar você com os conceitos fundamentais inerentes à ideia de matéria. Então, o primeiro deles é a própria matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, possui volume. Quando você pega essa matéria e necessariamente limita essa matéria, você passa a ter um conceito chamado de corpo. Corpo é qualquer porção limitada da matéria. Por exemplo, um pedaço de vidro, um pedaço de ferro, uma barra de alumínio, algo que limite, que dê uma certa quantidade ao processo. A diferença é a seguinte: eu falo madeira. Madeira é um conceito aberto, pode ser um tronco, uma árvore ou uma floresta. Agora, quando eu falo um pedaço de madeira, eu estou limitando essa matéria. Então, o corpo é um aspecto quantitativo, é um aspecto do limite da matéria. A partir daí, eu tenho que desenvolver com você o terceiro conceito direto, que é o conceito de objeto. O objeto, então, é um corpo fabricado ou elaborado para ter aplicações úteis ao homem. Observa, quando você pega aquele pedaço de madeira que você limitou e chamou de corpo e constrói uma mesa com ele, você passa a dar uma utilidade prática. Assim como você pega aquela barra de alumínio e transforma numa esquadria para a janela da sua casa, isso passa a ser chamado de objeto. Então, esses são os conceitos inerentes à matéria, que estão diretamente relacionados à ideia quantitativa da matéria. Hoje ainda, mais à frente, vamos falar do aspecto qualitativo, o que se chama substância pura. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Antes eu preciso, então, definido conceitos gerais, trabalhar com você as chamadas propriedades gerais da matéria. É sabido hoje que você tem, em relação à matéria, propriedades que são gerais e propriedades que são específicas. Propriedades gerais são aquelas comuns a todo tipo de matérias. E propriedade específica é aquela que cada matéria tem, diferentemente de outra. Exemplo, existem substâncias que brilham, existem substâncias que são salgadas, outras doces. Aí é uma propriedade específica, porque algumas têm algumas das características inerentes a ela e outras características totalmente diferenciadas. Então, essa propriedade é dita específica. Agora vamos tratar das propriedades gerais da matéria. A primeira delas vai ser a inércia. A matéria conserva seu estado de repouso ou de movimento, a menos que uma força haja sobre ela. O que significa isso? Significa que você não pode começar o movimento, nem parar, sem que uma força externa haja sobre ela. Imagina alguém, ao chutar uma bola para o gol, a bola está parada. Se depender dela, ela nunca vai sair dali. Mas quando alguém vai e a chuta, ela inicia o seu movimento. Assim como o atrito, o ar contra ela, vai exercendo uma força contrária a esse movimento que a leva a parar. Assim como num ônibus, quando o motorista pega e acelera, a tua sensação é de ir para trás, porque ele está acelerando o ônibus. Você acaba acompanhando o movimento porque se prende a ele. Mas inicialmente você nota que ele iniciou o movimento do ônibus e você não iniciou o seu. Da mesma maneira que quando ele freia, a tua tendência é ir para frente. Porque você continua o movimento, mas ele parou do ônibus. Até que você se segura e para o seu também. Essa é a ideia geral que nós temos sobre inércia. Vamos falar agora de uma outra ideia muito interessante. A ideia de massa. Massa
é a quantidade de matéria de um corpo. E observe, se ela está ligada à quantidade de matéria, está ligada ao quanto de moléculas, ao quanto de átomos você tem num determinado objeto. Logo, quanto maior a quantidade de matéria de um corpo, maior a massa que esse corpo vai ter. Observe um exemplo clássico. Nesses dois copos, que a gente costuma dizer está vazio, na verdade eles estão cheios de moléculas de ar. Como as moléculas de ar são gasosas, elas estão mais afastadas. Logo, eu tenho menos moléculas e tenho uma menor quantidade de matéria. Porém, se num deles eu coloco água, eu estou substituindo as moléculas do ar por moléculas de água. Então, eu posso afirmar que nesse copo a quantidade de matéria é muito maior, porque eu tenho agora um número muito maior de moléculas aqui dentro. Se eu pesar os dois, esse adquirirá mais massa. Peso, fisicamente falando, é a atração gravitacional sobre a massa do corpo. Porém, é típico se falar o termo peso envolvido a ideia de massa na química. Mas a gente sabe que massa é a estrita quantidade de matéria do corpo. E peso é a ação da gravidade sobre essa massa. Fisicamente, é dessa forma que é analisado. Só que aqui, por uma questão geral, a palavra peso no popular se confunde um pouco. E a gente vai estar relacionando a ideia de massa apenas. Ok? Vamos lá, a segunda propriedade da matéria. Extensão é o espaço ocupado por um corpo e corresponde ao volume do corpo. Então, a ideia de extensão está diretamente ligada à ideia do volume ocupado por esse corpo. Quanto maior a extensão do corpo, maior o volume ocupado por ele. Essa é uma ideia tranquila e que toda matéria, como ocupa lugar no espaço, tem extensão. Então, ela está inerente ao próprio conceito de matéria. Legal? Impenetrabilidade. Ela diz o seguinte: duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Que simultaneamente, no mesmo espaço de tempo, você não pode ter dois corpos, dois pedaços de matéria, seja lá, interpolando-se um ao outro. Eles podem ocupar um momento aqui, tirar, coloca o outro. Mas simultaneamente não é possível. Veja só esse exemplo da bacia. Você tem uma bacia cheia de água e ele coloca a mão dentro dessa bacia. Como a mão não pode ocupar o mesmo lugar que a água, quando a mão penetra na bacia, a água sai pelas bordas. O mesmo volume que a mão passará a ocupar, saiu de água fora da bacia. E aí fica clara essa ideia, ok? Vamos falar de mais uma propriedade. Compressibilidade. É quando a matéria está sofrendo a ação de uma força e o seu volume diminui. Veja o contexto de uma seringa, por exemplo. Você coloca a mãozinha tapando a ponta da seringa e empurra o êmbolo. Ela inicialmente estava cheia de ar. Quando você aplicou uma força no êmbolo, você comprimiu esse ar, é claro que até um ponto, tem uma hora que não dá para comprimir mais a matéria, mas você conseguiu diminuir o volume ocupado por essa matéria. Essa é a ideia da compressibilidade. É a ideia que você consegue, seja para qualquer matéria, diminuir o volume ocupado por ela. Alguns tipos de matéria, como metais, é muito mais difícil, mas é possível ser feito porque em todas elas existe um espaço entre as suas moléculas e átomos que facilita ou que faz com que essa propriedade possa existir. Contrapondo-se a ela, tem uma outra muito interessante, a elasticidade. Na elasticidade, você vai observar que a matéria volta ao volume e à forma iniciais quando cessa a compressão. Veja só, o que a gente percebe nesse fato é o caso contrário ao da compressibilidade. Você comprimiu a matéria, ela está ocupando o menor volume, só que você criou a força. Quando você cessa a ação da força, as moléculas e átomos tendem a voltar ao seu lugar natural. E aí você tem a matéria sofrendo uma elasticidade, um aumento natural
do volume que antes fora comprimido. Essa é a ideia de elasticidade do processo. E observe, todas até aqui, mais algumas que vamos discutir, estão relacionadas a qualquer tipo de matéria. Por isso, sempre é bom relembrar, são propriedades gerais dessa matéria. Então, concluindo o conceito geral, a compressibilidade e a elasticidade são propriedades opostas. Uma causa a contração, ou seja, a redução do volume, e a outra causa a expansão, ou seja, o aumento do volume. É o caso da seringa, que foi demonstrado através das imagens que vocês viram. Vamos ver uma próxima propriedade, a divisibilidade. Divisibilidade significa que qualquer espécie de matéria pode ser dividida em partes cada vez menores até atingir o átomo, que, se for dividido, perde as propriedades dessa matéria. Então, Edson, eu posso pegar uma grande árvore, cortar em pedaços,